Graça e paz do Senhor Jesus, que o Senhor esteja nos conduzindo, que a graça do Senhor esteja sobre nós, sobre a tua família, sobre a tua casa. Meus queridos e queridas, que o Senhor venha nos envolvendo com o Espírito Santo dele, que é o que nós necessitamos. Meu abraço a todos os irmãos, reafirma que a saudade que temos de estarmos juntos, de cada um dos irmãos e irmãs. E estamos aqui para estudar a palavra de Deus. E hoje nós temos o desafio de estudar um capítulo muito precioso das Sagradas Escrituras, que é o capítulo 3 do livro de Êxodo. Um dos capítulos mais marcantes da Santa Palavra de Deus, né? Um capítulo decisivo em termos aqui do Velho Testamento. Queria ler com você, né? Mais uma vez Moisés. E após ler, eu queria te falar o tema a qual nós queremos tratar nesse dia com os irmãos, no caminho para a Páscoa. No caminho para a Páscoa. Êxodo 3, versículo 1, fala da seguinte maneira: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vê a aflição do meu povo que está no Egito, e ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó para tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amados irmãos e irmãs, o tema que eu quero trazer diante da importância da Páscoa aos irmãos aqui nesse dia é sobre o chamado de Deus. O chamado de Deus. Pense aqui comigo, pense um pouco sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O nosso Cordeiro definitivo morrendo na Páscoa gloriosa que Deus preparou para a redenção de todo aquele que crê. O nosso Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele aceitou o chamado, o chamado divino, de vir até a terra para morrer por nós. É interessante que a gente pense assim: quem deu o chamado a Cristo? Ele próprio. Lá no capítulo 10 de João, ele fala: eu dou a minha vida e eu mesmo vou reaver ela. Ou seja, eu me entrego, mas eu vou ressuscitar. Jesus faz parte da Santíssima Trindade. E nesse grande mistério, quem decidiu que Jesus viesse à Terra foi o Conselho Trinitário. Foi a Santíssima Trindade, em acordo, como eles sempre estão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, em acordo, decidiram enviar Jesus. Então Jesus, como ente da Santíssima Trindade, ele decidiu vir, mas ele já sabia que iria ressuscitar. Mas não foi fácil para ele, irmãos. Jesus aqui em terra, ele se submeteu totalmente, completamente à vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte de cruz ao ministério que o Pai lhe concedeu. E é bonito, um dos textos
fortes da palavra de Deus. Jesus ali orando no Getsêmani, à beira de ir para a cruz. Ele orou ao Pai em profunda angústia, em ver todos os sofrimentos que ele ia enfrentar, o peso de todos os pecados do mundo sobre ele diante daquela cruz. Ele rogou ao Pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas já na sequência da sua oração, Jesus declarou: Senhor, acima de tudo seja feita a tua vontade. Como que eu posso definir? Ontem nós tentamos aqui, pela graça de Deus, definir o que é um clamor. Hoje eu vou tentar definir para você, de forma simples, diante desse exemplo de Cristo, o que é o chamado de Deus. Nós podemos dizer, aquela pessoa ela tem um chamado de Deus na vida dela e ela aceitou o chamado e ela se submeteu ao chamado de Deus. Cristo nos dá o exemplo. Eu aceito o chamado de Deus. Quando eu tenho a mesma postura de Cristo, quando eu faço essa mesma oração que Cristo, seja feita a tua vontade, Pai. Quando eu coloco a minha vontade de lado, quando a minha vontade não passa a ser algo primário na minha vida e na minha história, quando a vontade de Deus ela é soberana no meu coração, porque a vontade de Deus, independente se eu queira ou não, ela é soberana. Mas quando ela não é soberana no meu coração, eu ainda tenho ídolos dentro do meu coração. Mas no momento que eu me desapego disso, e eu declaro: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, é nesse momento que o homem aceita o chamado de Deus sobre a vida dele. E meus irmãos, Moisés, chegou o tempo de Deus na vida dele. Só que aqui, Moisés já está com 80 anos. E quando Deus o chama dessa forma sobrenatural, dentro de uma sarça ardente, Moisés falou: Senhor, eu não vou. Eu não sou digno, eu não sou capaz de libertar o teu povo, eu não sou capaz de liderar o teu povo. Manda outro, Senhor. E o Senhor: não, Moisés, é você que vai. É você que vai. E aqui eu quero trabalhar com você sobre o seu chamado, sobre o meu chamado, que é o seguinte: não adianta eu colocar desculpas para Deus. Moisés, ele conta, né, ele coloca uma posição ali diante de Deus, falou: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sou eloquente, eu não sou bom para discursar, eu não sou bom para falar em público. E Deus falou: Moisés, quem fez a boca do homem? Quem é que ensinou o homem a falar? Eu te capacito. Então, meus irmãos, diante do chamado de Deus para a sua vida, é melhor você abandonar as desculpas, porque é Deus que te capacita. Aquilo que você vê como fraqueza em seu ser, para você cumprir o chamado de Deus, isso não é um obstáculo, pelo contrário. Então é Deus que capacita. E, na verdade, irmãos, eu usei a expressão desculpa, porque assim interpreta o texto. Porque eu já falei no texto sobre o tempo de Deus, no nosso estudo sobre o tempo de Deus, que Moisés era um homem extremamente capacitado. Só que durante 40 anos ele não exerceu todos os seus talentos. Ele cuidou da família dele, cuidou de gado, ele não exerceu. Então podemos dizer que talvez ele estivesse enferrujado, mas que ele sabia falar em público, ele sabia. Só que o que ele tinha naquele momento era receio, medo de pegar aquela grande responsabilidade sobre ele. Mas Deus não aceitou a desculpa de Moisés. Estevão, que eu estou citando aqui toda semana, ele falou: Moisés era homem poderoso de palavras. Ainda no texto aqui de Êxodo, fala que 40 anos depois que Moisés tinha desaparecido do Egito, ele ainda era muito respeitado e conhecido dentro do Egito, mesmo não estando ali. Então aquele homem era capacitado, humanamente falando. Mas diante do medo, diante da frustração que ele passou, quando ele tentou libertar o povo, ele coloca ali desculpas para Deus. Mas Deus falou: Moisés, foi eu que criei a boca do homem, eu que vou te capacitar. E para facilitar ainda mais, Deus levanta Arão ali para ajudar a Moisés. Então essa é uma lição importante. Segunda lição aqui, Moisés falou assim: Deus, o povo não vai acreditar que o Senhor me enviou, que eu tive um encontro com o Senhor e que o Senhor me enviou a eles.
Por que Moisés teve esse pensamento? Porque ele tinha sido rejeitado antes. Ele falou, ó, vai voltar a acontecer. O povo não vai me ver como líder deles. E Deus deu ali um cajado, um bordão na mão de Moisés e fez vários testes ali com ele, mas enfim, Deus falou, ó Moisés, o diferencial agora é que eu estou com você. Existe um poder agora meu sobre a tua vida. Então o primeiro ponto, irmãos, é que Deus não vai aceitar nem a minha, nem as suas desculpas para a gente não aceitar o chamar de Deus. É melhor, o mais cedo possível, a gente abandonar essas desculpas. E a segunda lição é o seguinte, para a gente cumprir a missão de Deus sobre a nossa vida, o poder de Deus precisa estar sobre nós. A autoridade de Deus necessita estar sobre nós. E esse é um dos grandes problemas da igreja moderna. A falta do poder de Deus, porque para se ter o poder de Deus, é necessário se pagar um preço de oração e consagração. E muitas das vezes nós não queremos fazer isso. Mas Deus, em tempo de coronavírus, tem chamado a igreja para essa consagração, para essa busca de poder, porque com o poder de Deus nós cumprimos com efetividade o ide do Senhor, o chamar de Deus sobre a nossa vida. E o último ponto que temos aqui no capítulo 3, está aqui já no capítulo 4, melhor dizendo. Já no capítulo 4 de Êxodo, Moisés regressa ao Egito, Moisés volta pro Egito ali, ele ficou muitos anos sem ir no Egito, mas ele volta ali, e fala assim, saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixai-me ir, voltar meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Ele está planejando a ida no Egito ali. Disse-lhe Jetro, vai-te em paz, o sogro ali falou, vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés e Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Agora o que eu quero que os irmãos reflitam aqui, versículo de número 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O bordão de Deus é o quê? A representatividade do poder de Deus. Já falando sobre isso aqui. Mas além do bordão que representa o poder de Deus, Moisés também levou quem? A sua família. Pegou seus filhos, pegou sua esposa e foi cumprir o ide de Deus. E foi cumprir a missão a qual o Senhor o designou. Aqui é a nossa última lição, meus irmãos. O seu chamado não é para você sozinho. É para sua esposa, é para o seu esposo, é para os seus filhos. Então o chamado é cumprido em família. Meus irmãos, que tempo maravilhoso, que oportunidade você está tendo de retornar aos cultos familiares, de ler a Bíblia com seus filhos, de exercer o seu pastorado dentro da sua casa. Se há irmãos que têm falhado nisso aí, Deus vai cobrar. O Senhor vai cobrar, porque esse tempo foi para isso, para voltar os cultos familiares, para os esposos voltar a cuidar espiritualmente das suas esposas, dos pais voltarem a cuidar novamente espiritualmente dos seus filhos. Porque antes dessa crise, muitos simplesmente jogavam os filhos ali na escola. Então a última lição é essa. A sua missão, o seu chamado, é você e sua família, não é você sozinho não. Você e sua casa vão participar conjuntamente do chamado de Deus para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, não há crente, não há servo de Deus que não tenha um chamado sobre a vida dele. E a Páscoa, ela aconteceu porque um homem de Deus, Moisés, foi chamado por Deus. E nesse tempo, Deus tem chamado homens e mulheres para também cumprir o ide de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Talvez eu e você, talvez a igreja de Jesus estava falhando com relação a isso. É tempo de retornarmos o nosso chamado. O chamado de sermos luz e sal da terra. Que Jesus te abençoe. Que o poder de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua família e sobre a tua casa, hoje e todo sempre. Amém. Um forte abraço a todos e que a palavra de Deus te abençoe. Deus abençoe.